o repórter da CBN de Vitória, Diony Silva. Diony, bom dia. Olá, bom dia, Daniel, bom dia, Carolina. Bom dia. Pois é, uma situação que envolve segurança pública, também agora os homens da Força Nacional e das Forças Armadas, é que a situação aqui no Espírito Santo está bastante complicada. Desde sábado, há um movimento que impede a saída de policiais militares dos batalhões da polícia em todo o Espírito Santo, e isso tem provocado uma onda de violência no estado. O número de homicídios do final de semana até o que foi contabilizado ontem à noite, Daniel, já chega a 65 somente neste final de semana. Muitos arrastões, muitos assaltos, muito tiroteio em vias públicas, e a gente da reportagem tem presenciado muito essas situações enquanto a gente passa pelas ruas que estão desertas, com lojas fechadas. Às vezes a gente até encontra algum estabelecimento com as portas no chão, mas não abertas. E essa cena tem se repetido muitas vezes. Ontem o comércio não abriu as portas aqui no Espírito Santo, escolas também suspenderam as aulas, escolas públicas e particulares. Também foram suspensos, os ônibus recolheram ontem por volta das 4 horas da tarde. Hoje ainda não se normalizou a situação do transporte público aqui no Espírito Santo. A situação foi de muito caos durante o final de semana e também no início desta semana. Hoje a cidade de Vitória, assim como as outras cidades aqui da região metropolitana, estão com um aspecto de final de semana, pelo menos do ponto de vista da movimentação na rua, mas na verdade a população está acuada, trancada dentro de casa, porque não há policiais circulando em vias públicas. E aí, Daniel, por conta disso, as forças nacionais foram acionadas. Ontem o ministro da Defesa, Raul Jungmann, veio ao Espírito Santo para oficializar o envio de forças aqui para o Espírito Santo. O Exército foi para as ruas. Ontem 200 homens do Exército ajudavam já no patrulhamento durante a noite, inclusive por onde passavam esses carros do Exército, a população aplaudia e registravam esse momento, porque a violência foi tanta que causou aí muito pânico na população capixaba. Agora, Diony, nos conta aqui, conta para os nossos ouvintes, o clima nas ruas nessa manhã é o mesmo, aquele clima registrado ontem aí, ruas vazias e os bandidos tomando conta das principais ruas de cidades do Espírito Santo? O clima nas ruas ainda é esse, de muita insegurança. Enquanto eu falo com vocês aqui, eu passo numa avenida importante aqui da capital Vitória, que normalmente nesse horário, agora às 8h24, 8h25 da manhã, tem muito movimento, gera até congestionamento, e agora ela está vazia. A gente quase não vê carro passando por uma avenida muito importante aqui da capital capixaba. As pessoas estão trancadas, não tem transporte coletivo, hoje também não tem aula, as empresas dispensaram os funcionários até que essa situação se restabeleça. E olha só, o reflexo disso também foi visto até no Departamento Médico Legal aqui do Espírito Santo, que não tem nem mais estrutura para receber tantos corpos como recebeu durante o final de semana. Ontem a gente já apurou que existiam vários corpos espalhados pelo chão do Departamento Médico Legal. Isso porque poderia ser muito pior, porque não tem policial civil também e rabecão para fazer a remoção dos corpos que estão espalhados aí pela cidade também. O tempo todo recebemos relatos, fotos, vídeos da população registrando essas cenas de violência, e hoje continua essa situação. E Diony, qual é a possibilidade de acordo do governo do estado com os policiais militares? Porque toda essa situação começa com uma paralisação da polícia militar, que está reivindicando melhoria de salário. É isso, né? Pois é, Carolina, na verdade, como os policiais militares eles não podem fazer uma manifestação, essa movimentação de greve, porque isso é um crime militar, os parentes de militares estão fazendo, então, o bloqueio das portas dos batalhões. Então, teoricamente, não são os militares quem fazem essa manifestação. De acordo com o governo do estado, o secretário de Segurança Pública aqui do Espírito Santo, André Garcia, ele disse que não vai ter diálogo enquanto os policiais não voltarem para as ruas. E aí ontem o governo anunciou uma série de medidas para tentar restabelecer a ordem no Espírito Santo. Uma das medidas, Carolina, foi a troca do comando geral da Polícia Militar aqui do estado, que agora passa a ser do coronel Milton Rodrigues. Antes, o coronel Laércio
Oliveira era o comandante da Polícia Militar aqui do Espírito Santo. Ele ficou no cargo somente 3 semanas e já foi substituído nessa tentativa de trazer a ordem novamente. Agora de manhã, por exemplo, a gente passou nos batalhões e continuam obstruídos. O grupo de pessoas que fazem essa obstrução e param a Polícia Militar aqui do Espírito Santo não chega nem a 20 pessoas em alguns batalhões, mas os militares insistem em afirmar que partiu das mulheres de militares, partiu de amigos e familiares essa movimentação. O secretário de Segurança Pública aqui do Estado disse ontem, chamou esse movimento de uma greve branca, justamente porque não são os militares que fazem, mas sim seus familiares. E aí, os PMs pedem, Johnny? Eles pedem aumento salarial? Exatamente. A reivindicação é aumento salarial. Os manifestantes dizem que há 7 anos, pelo menos, os militares vêm sofrendo com uma defasagem no salário. Então, ano a ano, o salário tem tido essas quedas repetitivas e não é corrigido nem pelo valor da inflação. E melhores condições de trabalho, equipamentos melhores, como viaturas e também armas, coletes à prova de bala, todo esse tipo de aparato que a Polícia Militar precisa para exercer a sua função no dia a dia. E agora de manhã, por exemplo, eu até flagrei aqui uma situação de uma viatura passando pela rua. É um flagrante, porque isso não está acontecendo o final de semana todo. E eu fui atrás da viatura, parei o policial, ele estava apenas fazendo um remanejamento dessa viatura e disse que a ordem é continuar com o serviço parado. O novo chefe da segurança, o novo comandante aqui da Polícia Militar do Estado, disse que já está conversando para que aos poucos o policiamento volte para as ruas. Ele está convocando aqueles policiais que fazem serviço administrativo para ir para as ruas, até então, para começar a fazer um patrulhamento a pé mesmo, para tentar dar um pouco mais de segurança para a população. E também aqueles que tinham férias marcadas, eles não vão mais tirar férias para conseguir trazer a ordem novamente aqui para o Estado. E as situações de arrombamento, de saques de mercadorias de lojas de eletrodoméstico, supermercados, elas acontecem o tempo todo. Ontem, por exemplo, enquanto eu estava ao vivo passando umas informações a respeito da chegada do ministro aqui ao Estado, eu flagrei uma loja grande de departamento sendo arrombada, cerca de 200 pessoas fazendo a retirada de produtos e colocando em carrinho de feira, colocando em caminhonetes. É uma situação que realmente traz muito pânico para o cidadão de bem que presencia esse tipo de coisa. O que nos chamou a atenção, não sei se posso estar enganado olhando a imagem daqui, é que não são criminosos comuns que estão fazendo isso, são pessoas que chegam em carros, pessoas, eu vi praticamente uma família, um casal, uma outra pessoa mais jovem, não sei se era filho deles, desembarcando do carro, entrando na loja, recolhendo produtos e indo embora, né? Os saques estão sendo feitos até pela população que não está acostumada com o crime, né? É isso, Daniel, exatamente, é isso que está acontecendo. Você vê você vê pessoas que estão passando de moto, presenciam uma situação dessa de crime, de saque a alguma loja, eles param, vão lá, subtraem alguma coisa e seguem caminho. Ontem, por exemplo, enquanto eu ia para casa, um supermercado grande que fica na minha rua estava sendo arrombado. Eles estavam derrubando a porta e famílias inteiras, mãe, pai e crianças estavam fazendo a retirada de mercadorias como se aquilo fosse muito normal, como se eles fossem ficar no prejuízo caso não se juntasse aquele movimento. Então a situação é muito complicada mesmo. E os registros dos crimes também não param de chegar. Sim. Muitas pessoas, e isso inclui todos os bairros. Daniel. Agora, Johnny, a chegada do Exército e da Força Nacional de Segurança, como é que a cidade está encarando a chegada dessas forças? Ontem houve, inclusive, manifestação da população, aplausos à chegada das forças de segurança, mas aí é em número suficiente a chegada desse apoio? Pois é. Normalmente, todos os dias, tem pelo menos 2.000 oficiais circulando nas ruas da Grande Vitória. A força que chegou ao Espírito Santo ontem, juntamente com o Exército, são 200 homens nas ruas, ou seja, 10% do que circula todos os dias nas ruas
da região metropolitana. O restante do estado não recebeu essa ajuda ainda. Então, por enquanto, essa Força Nacional e também as Forças Armadas, elas estão atuando somente na Grande Vitória, ou seja, o número não é suficiente para garantir a segurança da população. O que está acontecendo é que algumas áreas estão sendo priorizadas. A região metropolitana de Vitória, ela é coberta por vários terminais de ônibus que se interligam, né? Então, nesses terminais, as forças nacionais estão atuando agora para tentar garantir a segurança de quem vai pegar um ônibus e também para tentar restabelecer o serviço que não voltou a funcionar até agora, porque o sindicato dos rodoviários e as empresas de ônibus também não estão dispostas a colocarem a vida humana e também os seus veículos aí à disposição de criminosos. Ontem, gente, até um ônibus foi tomado dentro de um terminal por pessoas que entraram, invadiram e saíram dirigindo o veículo e abandonaram aí depois. Tá certo. No final de semana também alguns foram incendiados, então a situação ainda é de muito medo aqui, apesar da gente ter a presença já de alguns homens das forças nacionais e também das Forças Armadas. Olha, Johnny, muito obrigado pela sua informação, bom trabalho aí no Espírito Santo, tá? Johnny Silva, repórter da CBN, bom dia. Olá, muito bom dia, Daniel, bom dia, Carolina, e um prazer falar com todos os gaúchos.